E hoje esse jardim tá florido, hein? Tá bonito olhando daqui. Antes de nós iniciarmos então a nossa conversa, né? Vamos agradecer ao Pai por mais uma vez podermos estar todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, buscando manter vivo, reavivar a centelha divina que o Pai colocou dentro de cada um de nós, através dos ensinamentos do nosso Cristo Jesus. Pedimos, Senhor Jesus, a sua autorização, as suas bênçãos, para que possamos iniciar a nossa conversa de hoje, agradecendo a espiritualidade amiga que envolve a cada um de nós, os nossos anjos da guarda, e que possamos estar com a mente e o coração abertos, para que possamos absorver o melhor de tudo que está acontecendo aqui. Muito obrigada, Senhor Jesus, que possamos então dar início à nossa conversa de hoje. Muito obrigada, que assim seja. Então, hoje eu trouxe um tema do qual, principalmente nos dias de hoje, que a gente precisa falar muito, né? Que é a respeito do amor. O amor que é a solução para tudo. E se nós formos parar para pensar, muito francamente, a gente ainda tem muita dificuldade de expressar o amor. O amor de Deus para com cada um de nós, ele é cristalino, límpido. Mas quando chega em nós, em cada um de nós, encontra muita barreira, barreiras que nós próprios levantamos com a nossa dificuldade mesmo de expressar esse amor. Encontra dentro de nós o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a inveja. Todos esses sentimentos menores, pequenos, né, emoções pequenas, e que acaba, vamos dizer que sujando, né, poluindo esse amor cristalino que emana do Pai para cada um de nós. Mas justamente porque Ele nos ama, independentemente de quem somos, como fomos ou como estamos, Ele tem muita fé em nós. E Ele nos dá variadas formas da gente aprender esse amor, aprender a amar. E a gente aprende isso, ou tem essa possibilidade de aprender uns com os outros. Nós somos ferramentas, né? De um para com o outro. E eu trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo, na Lei de Amor, no capítulo 11, se eu não estiver enganada, no capítulo 11, e aqui é falado a respeito dessa lei de amor. E eu vou ler para a gente entender. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, né? Eu acho que a gente age como se fosse ainda bichinhos, né? Esse sentimento ele ainda é muito rudimentar dentro de nós. E à medida que a gente vai desenvolvendo, e aí ele fala aqui, mais avançado, à medida que a gente vai desenvolvendo, é corrompido, ou seja, ele é desenvolvido. E aí nós passamos a ter sensações. E aí essa sensação já é a capacidade que a gente tem de detectar mesmo. Como fala aqui, pela dor, pelo toque, a gente já começa a refinar isso dentro de nós. E aí ele continua. Mais instruído e purificado,
aí nós temos sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então, quando a gente chega naquele ponto máximo de entender o que é de fato o amor e experienciar, e isso a gente só vai realmente conseguir perceber o tamanho que é esse sentimento praticando, como diz a nossa professora maravilhosa, Joana de Ângeles. É através da prática mesmo. E aí esse sentimento, ele sai do eu, e ele começa realmente a olhar a cada um como um irmão de fato. Mas esse treinamento, ele começa dentro da nossa família. Se a gente for parar para observar de fato, a gente encontra dentro da nossa família todos os ingredientes, ou muitos desses ingredientes, dos quais tem lá fora. Mas é dentro da família, porque nós estamos ali pertinho um do outro, né? Nós temos atritos, a gente atrita demais um com o outro, mas a gente ama também. Então esse exercício, por isso que se fala, por isso que se diz que a família é a base de tudo, porque é dentro dela que a gente aprende, né? E tudo aquilo que de repente a gente vai encontrar lá fora é dentro da família, a escola primeira. É onde a gente vai aprender a ser tolerante, a dividir, a diminuir o tom do orgulho, do egoísmo, da vaidade, tudo dentro da família. É a base. Aí continua aqui. A lei de amor substitui a personalidade, como nós já falamos, fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Uma vez que a gente aprender a realmente amar a todos, independente de qualquer coisa, amar um ao outro, a gente, socialmente, na nossa sociedade, isso vai melhorar, né? Porque aquilo que é praticado dentro da casa, dentro da família, ela tem que transpor os portões afora. Então, imagina o que seria se cada núcleo familiar, entendendo qual é o seu papel, como que seria o nosso mundo, né, gente? Olha, só de pensar, ai, o coração da gente palpita. A lei de amor substitui. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos. E os mártires ébrios, né, os mártires embriagados com aquele amor do qual Cristo trouxe e estava ensinando e exemplificando, ébrios de esperança desceram ao circo. Então, lá atrás, quantos mártires nós tivemos, né, defendendo por amor ao Cristo, defendendo a tudo aquilo que ele estava ali ensinando e tendo absoluta certeza daquele caminho, arriscaram e colocaram as suas vidas mesmo em sua defesa. Quantos não foram lá na arena, né, na época de Roma, e foram, defendendo Jesus, foram mortos ali de forma tão horrível, né? Então, a lei de amor que o Evangelho nos traz para que a gente possa refletir. E aí, eu trouxe a nossa Joana de Ângeles, através do livro Convites da Vida. Ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Convite ao amor.
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João 13, 34. E ela inicia assim: o amor é o estágio mais elevado do sentimento, que é o que nós vimos agora há pouco na lei de amor no Evangelho. O homem somente atinge a plenitude, essa totalidade, essa inteireza desse amor, desse sentimento, quando ama. Enquanto anseia e busca ser amado, foge às responsabilidades de amar e padece uma infância emocional. A gente está sempre buscando ser amado. A gente está sempre buscando receber, mas pouco a gente oferece, não é? No contexto social da atualidade odierna, que quer dizer na atualidade atual, moderna, todavia, a expressão amor sofre a desvalorização do seu significado para experimentar a decomposição do tormento sexual, que não passa de instinto e desgoverno. E o mundo da gente está assim, não é? Os sentimentos, o amor, ele tá sendo e foi, e em muitos momentos, rebaixado. Há aquela situação de instinto, do qual aqui no Evangelho explicou no início. Parece que a gente retrocede, não é? Embora saibamos que não há retrocesso, mas a gente, quando paralisa, é como se todas as coisas continuassem evoluindo e você está ali estagnado. Então a gente coloca o amor, que é um sentimento tão lindo, tão grande, e a gente diminui com as nossas atitudes inferiores ainda. Sem dúvida, o sexo amparado pelo amor caracteriza a superioridade do ser, facultando-lhe a harmonia íntima e perfeito intercâmbio de vibrações e hormônios a benefício da existência. O que se desenha aqui na minha mente é aquela educação, né, que todos nós recebemos, né, dos antigos e tudo, e que hoje tem nome, que é da gente ter responsabilidade afetiva uns com os outros. E isso não só nas questões amorosas, né, entre casais, não, é no todo, pais, filhos, entre os casais, entre as pessoas que se relacionam, responsabilidade afetiva. E hoje a gente vê isso muito banalizado, né? Nós temos hoje na televisão, nas mídias, tudo aquilo que é pequeno, ele está sendo exaltado. Como que pode isso? Então é certo você desrespeitar o outro, de você trair, de você violentar de variadas formas. Isso está sendo exaltado, é o que a gente mais vê. Essa novela que vai começar aí, está sendo aí, já fazendo a propaganda, né, na TV, da Rede Globo, quando passa, né, assim, o esboço do que vai acontecer, eu falei, gente, como é que pode? Então, a gente já está com tanta dificuldade, e aí você imagina, né, a nossa criança, o nosso adolescente, o jovem, até mesmo o adulto, né, vendo aquilo repetidas vezes, mas principalmente aqueles que estão em construção, que são as nossas crianças e adolescentes, os jovens, e começar a ver aquilo como se fosse natural, porque a mídia, ela trata essas coisas como se fosse algo natural. E a responsabilidade afetiva? Não existe. Então, a gente precisa ter muita atenção. Joana de Ângeles, ela traz, eu falo muito dela porque eu a admiro muito, e ela traz, assim, a realidade da agora, de tudo isso que está acontecendo.
né? Então, à medida que a gente se evangeliza, que a gente se espiritualiza, esse olhar nosso ele vai ficando mais ampliado, aprofundado e vai trazendo para nós responsabilidade, principalmente se nós estivermos à frente do educando. É uma responsabilidade nossa, né? Ela continua. Sexo sem amor, porém, representa regressão da inteligência às forças primeiras do desejo infrene, que é descontrolado, com o comprometimento das aspirações elevadas em detrimento de si mesmo e dos outros. Então, ela aqui reforçando e lembrando a todos nós que, puxa vida, a gente já está numa condição, e a gente tem muita informação, já numa condição de a gente parar, pensar e refletir, e peraí, qual é a minha responsabilidade? Comigo e com o outro. Por essa razão, vige em todos os departamentos do cosmo a mensagem do amor. Na perfeita identificação das almas, o amor produz a bênção da felicidade em regime de paz. Nem sempre, porém, se encontrará no seu amado a recíproca. Importa o que é essencial: amar sem solicitação. E a gente ainda ama, né, esperando a recíproca. A gente espera mesmo, ainda. Mas a gente vai observando no decorrer que a gente tem que realmente expressar e doar o nosso melhor sem esperar. Ainda que esperemos, aqui dentro, é um exercício, mas aqui na cabeça a gente já entende que, olha, não é para esperar. Não espere, só doe o seu melhor. Simplesmente ame, assim como fazia e assim como pregava o Chico Xavier, né, na sua vida inteira. Só ame, 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 sem esperar nada em troca. Ai, a gente vai chegar um dia lá, né? Mas não vai acontecer, não vai brotar não, viu? A gente tem que se esforçar. E fique bem claro, porque brotar não vai, a gente precisa construir. Nem sempre, porém, se encontrará a recíproca, importa o que é essencial amar sem solicitação. De todos os construtores do pensamento universal, o amor recebeu a contribuição valiosa da urgência. Isto porque Deus, nosso Pai, é a mais alta manifestação de amor. Sabe o que eu fico pensando, né? A nossa irmã Júnia, falando, né, da sua experiência com a sua mãe, da sua expressão de amor ali no leito, né, naquele processo do desencarne e tudo. Eu me lembrei que a gente sempre pensa que amor, expressar o amor, ele precisa ser aquela coisa enorme, manchetada. Para ela se tornar enorme, naquele sentido de que a gente está refletindo aqui, esse amor que Jesus nos ensinou, a gente precisa começar de pouquinho em pouquinho, né? E toda a expressão de amor, ela acontece, se a gente colocar atenção, isso acontece diariamente. Aí, o que se desenha na minha cabeça aqui? Eu me lembro que quando nós éramos pequenos, nós somos 8 irmãos. E a minha mãe, meu pai gostava de sardinha, sabe? Ele ia lá em Sepetiba, quando ainda a praia era viva. Ele ia lá, comprava fresquinho, tal, trazia final de semana. Minha mãe fazia aquela comida gostosa, simples, mas saborosa. E ela fazia questão. Eu me lembro, eu parada, não sei com que idade, mas eu me lembro uma vez parada, ela arrumava, ela tinha um capricho de arrumar o prato quando nós éramos pequenos. Colocava aquele montinho de arroz clarinho, soltinho, aquele feijão fresquinho. E do lado ela colocava aquele montinho do peixe. Como ela tinha preocupação de se nós pudéssemos acontecer algum acidente com a espinha do peixe, ela tinha toda a paciência de ir lá catar aquele peixe. Já imaginou, gente?
sardinha, cheio de espinha. Ela catava aquilo tudinho e colocava, arrumava o prato de cada um com aquele montinho generoso do peixe todo catadinho, sem espinha. Isso não é amor? Você imagina 8 filhos e ela, dona de casa, com tantos afazeres, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Isso não é amor? Mas a gente só vai entender de fato o significado disso quando a gente cresce, né? Quando a gente está lá na frente, quando a gente coloca atenção. Mas essa imagem, ela sempre ficou gravada na minha cabeça. E uma coisa, que minha mãe, ela não é exímia cozinheira não, mas ela faz uma comida gostosa. E ela, uma vez a gente conversando, ela falou assim, não, quando eu estou fazendo a comida, eu estou fazendo uma oração para que a comida não saia só saborosa no sabor, mas que ela saia com energia, que ela não vá fazer mal a ninguém, né, a nenhum de vocês, que vocês possam comer, saborear, se saciar a fome, se sentirem satisfeitos. Isso não é amor? Aquela mãe que vai lá, levanta cedo para poder cuidar do filho, arrumar, e não é fácil, né, gente? Levar para a escola é uma correria danada. Isso não é amor? O pai que sai cedo de casa, enfrenta ônibus, né? A nossa condução aqui no Rio de Janeiro é tão difícil, e levanta cedo, aquela coisa toda, e vai, né? É o provedor da casa. Isso não é amor? Então o amor, ele está nas pequeninas coisas do dia a dia, da nossa rotina, que é só a gente colocar assim um olhar mais apurado, né? Com mais atenção no detalhe, nas entrelinhas daquilo que acontece no dia a dia. E aí ela continua. E Jesus, padronizando as necessidades humanas, quanto solucionando-as, sintetizou-as ao amor, como única diretriz segura por meio da qual se pode lograr, que se pode conseguir, conquistar a meta que todos perseguimos nas sucessivas existências. E quando a gente fala de sucessivas existências, olha o amor do Pai com cada um de nós no detalhe. Porque entender que nós podemos vir aqui, mergulhar no mundo material inúmeras vezes, até que a gente se torne realmente pessoas, espíritos melhores, isso não é amor? Não é cuidado? Se todavia sentes a aridez íntima, secura, íntima, e sombras carregadas de desencantos, aí ela vem com uma palavra difícil, gente, obnubilam, que quer dizer escurecer. Os desencantos da vida, as decepções dos quais a gente passa, porque a gente só pensa assim, que eu sofro decepção. Mas e a gente? Não provoca decepção no outro? Também? E a gente se sente escurecido, né? A mágoa faz isso com a gente. As tuas aspirações inicia o exercício do amor entre os que sofrem, através da gentileza, passando do estágio da amizade. Descobrirás depois a realidade do amor em blandícia de tranquilidade no país do teu espírito. Então, à medida que a gente se permite de fato amar para ser amado, e melhor ainda amar sem esperar nada em troca, a gente não vai estar construindo o tão sonhado paraíso. O paraíso, ele está fora ou ele está dentro de nós? À medida que a gente cultiva o melhor que nós possuímos. Nós temos as nossas sombras, temos as nossas dificuldades, sim. Senão nós não estaríamos aqui. Mas a gente tem tanta coisa boa também. Por que a gente não dá mais atenção a esse lado melhor que nós temos? Sempre observando que, se nós hoje somos a nossa melhor versão, que possamos sair daqui melhores ainda. Então vamos investir, é um investimento bom. A gente sabe que fácil não é, mas a gente
pode. Se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagadas, ama a si mesmo. E clarificarás outros corações que jazem em noites mais. Aqui, eu estou me recordando, né? Esse desenho aqui na minha mente. Uma conversa que eu tive recentemente com uma amiga minha. E eu sempre vi essa minha amiga, ela é assim, muito amorosa. Sabe aquela pessoa amorosa, delicada, na sua forma de expressar, na sua forma de falar, de cuidar. Eu nunca ia imaginar as dores que ela carregou a vida inteira. Então, o que está dizendo aqui, que mesmo que a alegria esteja apagada dentro de nós por algum motivo, ainda assim é possível que a gente divida, que a gente doe o nosso melhor. E é assim que ela fazia, é assim que ela faz. E aí você fica pensando, é impossível? Porque ela fala assim, Kátia, as outras pessoas não têm culpa do que eu passo, das minhas experiências. Por que eu vou derramar o meu fel em cima do outro? Por que eu vou derrubar as minhas mágoas em cima do outro? Ela fazia exatamente o contrário. E aí talvez nem de uma forma consciente ela percebeu que fazendo isso ela estava promovendo a autocura. Não é fantástico isso, gente? Aí a gente às vezes fica pensando assim, puxa, a gente traz exemplo assim de nomes, né, de criaturas, de referências que parece que estão muito distantes de nós. Mas no nosso dia a dia, a gente ainda encontra, e muitas pessoas que se comportam dessa forma e que a gente pode trazer para nós como referência. Então a gente pode. Aí ela continua assim: outros corações que jazem em noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância, que foi o que nós acabamos de falar. Haja, pois, haja o que houver, ama. Em plena cruz, não obstante o desprezo e a traição, o azorrague, eu fui ver o que significava essa palavra. Porque para você ler Joana de Ângeles, né, gente, a gente tem que ter um dicionário do lado. E azorrague era na ponta tinha uma bola de ferro, que é descrito aqui, era bolas de ferro de metal, e nessas bolas as pontas eram feitas de osso. Vocês podem imaginar em qual criatura esse instrumento foi usado. E nem por isso ele abandonou a gente. Na cruz, ele ali sofrendo, porque imagina, o sofrimento pelo qual ele passou. E nem assim ele deixou de nos amar, entendendo a nossa pequenez enquanto espíritos. Em plena cruz, não obstante o desprezo e a traição, o azorrague e a dor total, Jesus prosseguiu amando até hoje. Até hoje. Fiel ao postulado que elaborou como base do seu ministério, continua amando-nos sem cansaço. Quer maior exemplo que isso? Porque ele passou por tudo aquilo que nós ainda, quando a gente expressa esse lado sombra, né? Esse lado feio que a gente ainda carrega, que a gente expressa uns com os outros, nós fizemos isso com ele. Eu falo nós, porque eu sempre fico pensando, vai saber se nós não estávamos lá.
açoitando, cuspindo, desprezando, depois de tudo aquilo que ele fez. Vai saber se não éramos nós que estávamos lá. Então, se hoje nós estamos aqui com a oportunidade que o Pai dá a cada um de nós, sem barreiras nenhuma, indistintamente, Ele dá a oportunidade para cada um de nós, e se nós estamos aqui, através da doutrina espírita, que tira as vendas, coloca os nossos pés no chão, mostra a realidade das coisas, com amorosidade, com amor. Então, se a gente já tem um pouquinho mais dessa visão, então que a gente possa refletir sobre isso. E nos esforçar, gente, porque seria hipocrisia dizer que é muito fácil amar. Não é. Não é. Principalmente aquele que magoou, que nos magoou, né, que pisou na bola com a gente. Mas, a gente, quando a doutrina espírita, e eu falo isso assim, do que é vivido, né? Se não é a doutrina espírita, que como eu já falei, tira essas vendas de nós, coloca os nossos pés no chão, chama a gente para a responsabilidade e fala assim, olha só, o que você está passando hoje pode não ser, de repente, consequências do teu momento de agora, porque nós estamos em evolução, caminhando devagarinho, mas nós estamos em evolução. Somos hoje melhor do que ontem. Mas e o ontem lá atrás? O que nós fizemos lá atrás? Aí a gente começa a entender, primeiro de tudo, não existe castigo. O Pai é amoroso. Nós apenas passamos pelas consequências daquilo que nós colhemos, do que nós plantamos. Ora, se a gente planta flores, colheremos flores. A tendência é colher flores. Se nós plantamos espinhos, vamos colher espinhos. É uma, vamos dizer assim, necessariamente dessa forma? Não. Porque se nós formos pensar, o exemplo de Jesus de novo, ele só plantou amor. O que nós fizemos ele colher? Então, a doutrina, ela traz esse esclarecimento. E aí, diante das dificuldades que a gente passa, moral, física, financeira, seja o que for, ela dá condição para a gente entender de uma forma diferente, porque amplia a nossa visão, e a gente tem condição de administrar as situações que acontecem de uma forma mais lúcida. E isso traz mais tranquilidade. Uma das coisas piores que tem é você estar no escuro e não saber para onde vai. E a doutrina, ela lança-se uma luz e você pensa, meu Deus do céu, que bom. Então a oportunidade é essa, é agora, da gente buscar fazer o nosso melhor. E aí eu não poderia deixar de trazer uma reflexão do nosso querido Bezerra de Menezes, que inclusive aniversariou, né, dia 29 agora de agosto. E Dr. Bezerra de Menezes, ele é um exemplo, né? Ele é um exemplo. Tudo de bom que ele fez, ele ainda faz. No momento em que ele se vê frente a frente com a doutrina espírita, né, que foi, se eu não estiver enganada, se eu estiver enganada, me corrijam, ele na condução, no ônibus, não sei, ele tem o primeiro contato com o Livro dos Espíritos. E ali ele devora esse livro. E a partir dali ele transforma a vida dele, né? Então ele é um exemplo ímpar. E ainda enquanto espírito, ele irradia o seu amor. Quantas e quantas vezes a gente ouve falar de Dr. Bezerra de Menezes, o espírito, em vários lugares. É a radiação do seu amor. E ele realmente adotou ainda o nosso país, vamos dizer assim, né? Então, ele é exemplo de amor e foi enquanto médico. Então, vamos trazer aqui uma reflexão dele,
através do livro Comentários Evangélicos, pelo Espírito Bezerra de Menezes. A força do amor. O amor, essência de Deus, possui imenso poder e tudo vence. A todos transforma e em toda parte estabelece a harmonia e a paz. E o amor faz isso, né? Às vezes a gente observa algumas pessoas assim tão arredias, tão assim fechadas, né? E não querem receber carinho, principalmente quando ela está muito fragilizada. Mas quando você chega ali, ó, devagarinho, devagarinho, essa força do amor, desse sentimento, ele vai cultivando. Eu trago a experiência da minha vivência, quando eu trabalhava dentro do hospital, das minhas crianças. Porque meus professores mirins? Porque eles, diante do sofrimento, das experiências que passavam, porque tudo dói para melhorar, né? Então, as intervenções, né, são doloridas e tudo mais. Então, eles estão sempre numa situação de defesa. Às vezes eu entrava no quarto assim, aquele senho fechado, mas de pouco em pouco, e isso é a ação do amor, da entrega, de você fazer o seu melhor, dentro das suas possibilidades e limitações, mas o melhor. Então, de pouquinho em pouquinho, um tom, né, uma voz mais baixa, mais calma, mais pausada, o toque. Muitas das vezes nem um toque eles queriam, porque cada toque era como se é uma intervenção que trazia dor. Então, em alguns momentos, o tocar, será que eu vou receber carinho ou vou receber dor? Então, até que eles entendessem que não, tinha momentos que não se ia fazer intervenção nenhuma, era o toque do carinho mesmo, da conversa, da voz calma. E aquilo você ia conquistando os pequenininhos. Então, eu digo que eu aprendi muito com eles, a gente aprende muito com a criança, porque a criança não tem barreiras, ela não tem filtro, ela é ela. Então, se a gente observar, tem muito que aprender com os pequenininhos, muito. Encontra o amor inúmeros obstáculos por nós erguidos, mas que terminam por ceder ante a sua enorme força. Ninguém, gente, resiste ao amor, como já foi dito. Essa resistência do qual ele está falando aqui, como nós falamos no início, é o do que a gente mesmo coloca, né? Com a nossa arrogância, com o nosso egoísmo, tudo aquilo que a gente já comentou. No entanto, costumamos clamar, gritar contra as trevas exteriores, quando a gente grita naquele momento de dor do qual a gente está passando, porque muitas vezes a gente se distancia. Quando a dor chega, é a hora que a gente se desespera. Aí a gente grita mesmo, a gente clama, porque a gente quer sair daquela escuridão. Dando menor, então ele continua, clamar contra as trevas exteriores, dando menor importância às interiores. Muita vez, quando a dor chega, né, porque a gente não quer dar importância, a gente quer viver a vida, fazer as coisas de qualquer maneira, aí chega uma hora que a dor, que é corrigenda, que é amor também, ela vem e segura a gente, ó, agora você para. Justamente porque eu te amo. Para. E aí, nesse momento, a gente pede, né, a gente se aproxima mais do Cristo. Mas a gente, às vezes, não coloca atenção que a maior escuridão e a dor maior, a doença maior, está dentro de nós. E muitas vezes a gente recebe o benefício, né, da cura, o benefício da melhora, depois a gente esquece. Volta à rotina normal, continua fazendo as mesmas coisas de sempre, batendo naquela mesma tecla que nos levou àquela situação dolorida. Então a dor nos chega para curar, é o amor de Deus para conosco. Aí ele continua, mas como poderá existir luz no mundo enquanto não houver em nosso íntimo? Que trabalho de pacificação terá resultado se persistirmos na inquietude?
que foi o que a gente acabou de falar agora, batendo ali naquela mesma tecla, que ocasionou aquele caminho difícil. Então a gente tem que colocar atenção. Poderá vencer o amor enquanto criarmos alternativas de desentendimento? Demos mãos mais forte a Jesus, para que as suas encontrem apoio em seu ininterrupto abençoar e servir. E façamos de nossos corações receptáculos dignos das dádivas do divino amor que nos cabem distribuir. Então, naquele momento de turbulência, de dificuldade, quando a gente decide, a gente foge, porque a gente não quer responsabilidade. Por que a gente não quer responsabilidade? Porque quando você aceita, quando nós aceitamos, de fato, nos transformar, ou seja, abrir a mente, abrir o coração, se tornar permeável para o novo, se renovar, fazer diferente, vai exigir de nós responsabilidade, vai chamar a nós a responsabilidade. E muitas das vezes a gente não quer. E a gente vai adiando essa possibilidade de se desenvolver. E quando a gente permite se transformar, abrir a mente para o novo, escuta, procura entender, observe. Aí, a partir daí, a gente continua se transformando. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E eu vou falar para vocês que falar de amor é um negócio bom, não é? Ai, gente, é bom demais. E aí, para finalizarmos, eu trouxe aqui um texto, deixa eu só me achar. Um texto para nós refletirmos, falando de amor. E aí começa assim, vocês conhecem. É só o amor que conhece o que é verdade. Essa música é linda, né? É só o amor, antídoto contra a guerra, racismo e intolerância. É só o amor que aproxima, une e reúne. É só o amor que envolve, sustenta e acalenta. É só o amor. É só o amor que edifica, constrói e reconstrói. É só o amor que considera, que reconsidera e que perdoa. Só o amor. É só o amor que renuncia, que libera e que liberta. Só o amor. E só o amor, e por amor, que o não é não. Só o amor, que nos mantém a todos interligados por sentimentos, sintonia e pensamentos afins. Sendo assim, os encontros, os reencontros, se dão e se darão, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual. O amor, só o amor que transpassa toda e qualquer barreira. Então que a gente permita-se amar, permita-se amar e permita-se ser amado. Porque às vezes a gente coloca tantas barreiras, como já foi dito aqui várias vezes, e a gente não se permite sentir esse amor. Que a paz de Jesus, que o amor de Cristo brote dentro de cada um de nós. Muito obrigada. Bom, essa música